10 casas com as piores infestações de insetos. Esses rastejadores estranhos causaram dores de cabeça imensas para seus donos. Venha conhecer as 10 casas com piores infestações de insetos já registradas até hoje. 10. Os percevejos. Esse vídeo postado pelo controle de insetos ficou conhecido posteriormente como a maior e mais louca infestação de percevejos em Nova York. E com razão, os dedetizadores foram chamados na casa e encontraram a pior infestação que eles já tinham visto. Assim que chegaram, eles puderam identificar a infestação imediatamente, pois havia percevejos até na cortina. De lá, eles foram para a cama, que estava lotada de fezes de percevejos e manchas de sangue. Nada poderia prepará-los para o horror de quando notaram ao virar o colchão que ela estava completamente lotada de percevejos. 9. Invasão das abelhas. Quando uma mulher de Ontário, Canadá, viu algo pingando de seu teto, ela inicialmente não se importou muito, porém alguns dias depois o seu marido viu várias abelhas do lado de fora da porta. Depois disso, novas rachaduras começaram a aparecer no teto, todas pingando uma substância estranha. Era mel e a casa estava infestada de abelhas. 2 colônias grandes de abelhas tinham se formado no teto do primeiro andar. Eles então chamaram cuidadores de abelhas que demoraram 6 horas para tirá-las de lá. Havia mais de 8.000 abelhas na casa e nada menos que 9 quilos de mel foram retirados. Além disso, incrivelmente nenhum deles foi picado durante a infestação. 8. Ataque da aranha marrom. Brian e Susan Trost de Missouri estavam animados quando eles compraram sua nova casa em 2007. Poucos sabiam eles na época que a casa viria com convidados meio inesperados. Sem nenhum exagero, aranhas começaram a literalmente vazar pelas paredes. O casal enlouqueceu e foi imediatamente atrás de contratar um dedetizador. Livrar a casa das aranhas não foi uma tarefa fácil. O casal ficou nada menos que 4 anos lutando contra as invasoras, que eram aranhas marrons. O dedetizador encontrou 4.000 desses insetos perigosos vivendo dentro das paredes. 7. O complexo infestado. Um complexo de apartamentos em 2016 estava tão cheio de percevejos que a cidade foi forçada a entrar em estado de emergência. O prédio tinha banheiros compartilhados e uma sala compartilhada, então a infestação de percevejos havia se espalhado por todos os cantos do complexo. A investigação chegou à conclusão de que o complexo inteiro tinha esses pequenos insetos. Eles estavam nas paredes, no chão todo e nos banheiros. Na verdade, eles estavam em todos os cômodos do prédio. A infestação estava tão ruim que a força-tarefa da cidade foi trazida para limpar a bagunça. Foi certamente a pior infestação de percevejos que eles já viram. 6. A Batalha dos Besouros Australianos. Uma mulher de Spring Hill Park, na Irlanda, estava em casa com seus 3 filhos quando ela foi forçada a fugir de lá com apenas algumas roupas. Um dia, quando ela percebeu que a mesa da sua cozinha parecia úmida, ela virou e encontrou centenas de besouros australianos embaixo. Então, ela entrou em pânico, foi para sua sala e rasgou o tecido do sofá, e lá dentro havia milhares de besouros. Morrendo de medo, ela pegou seus 3 filhos e foi para a casa dos seus pais. A casa foi fumigada 5 vezes, mas mesmo depois de todas as fumigações, ela ainda encontrava mais besouros. Finalmente, ela foi forçada a desistir e deixar sua casa para sempre. Os besouros haviam ganhado a batalha. 5. A invasão do percevejo fedorento. Residentes de uma fazenda foram à loucura quando o lugar foi tomado por percevejos fedorentos. Esses insetos não são estranhos para a área e são altamente invasivos, mas a infestação nessa fazenda não foi como as demais ocorrências comuns. A situação dos percevejos estava tão ruim que os residentes não conseguiam sair de casa sem que eles voassem para dentro de suas bocas. A fazenda estava infestada, eles estavam nas paredes, nas janelas e até mesmo dentro de seus carros. Durante uma entrevista para as notícias, pode-se ver eles afastando os insetos com as mãos, e os percevejos não são inofensivos, não só por eles terem um odor forte, como também picam. Os donos da casa foram picados várias vezes por eles, e embora os insetos saíram quando a temperatura caiu, avisaram aos donos que eles voltarão na primavera. 4. Os percevejos malvados. O antigo controlador de insetos Cody McCarty já está acostumado com infestações de percevejos. Vocês já devem ter notado durante esse vídeo que eles provavelmente são os mais comuns no que tange a infestações, né? Entretanto, quando ele foi chamado para investigar uma casa em Maryland, ele encontrou o pior caso de percevejos que ele já tinha visto em sua vida. O quarto estava
cheio de ovos. Os percevejos estavam literalmente rastejando em todos os cantos da casa, nas cortinas, nas poltronas, nas cadeiras e nas telas. O Corey já tinha trabalhado como exterminador por 25 anos, mas ainda assim ele nunca tinha visto uma infestação como aquela. E por incrível que pareça, ele descobriu que o dono da casa continuava a dormir no quarto. Como alguém conseguiu dormir com uma infestação dessas é um mistério. 3. O enxame de baratas histórico. Uma das piores infestações de baratas na história das filmagens aconteceu no estado de Nova York em 1979. Os policiais foram chamados por conta de uma reclamação de barulho. Sem saber o que esperar, eles saíram dos seus carros e então imediatamente queriam não ter saído. No momento que eles saíram do veículo, eles já estavam cobertos de baratas. Dentro da casa, o enxame de baratas estava presente. Fora da casa, elas estavam lotando até as árvores. Disseram que a rua estava pouco visível em algumas áreas, já que as baratas as tamparam. A polícia ligou para o exterminador Harry Linendoll, que disse durante uma entrevista à imprensa que o número de baratas na infestação era definitivamente de milhões. A habitante da casa era uma mulher de 64 anos que foi levada ao hospital para ser tratada das picadas intensas das baratas. Até mesmo alguns dos seus animais de estimação foram picados tantas vezes que eles não sobreviveram. Qualquer conversa sobre o enxame de baratas histórico de 1979 ainda faz exterminadores tremerem até hoje. 2. A bomba relógio de carrapatos. O coronel Gerhard e sua família estavam animados para se mudar para a base marinha dos Estados Unidos no Japão, mas logo depois de se mudaram, eles descobriram que muito do espaço já estava tomado por carrapatos. Como um filme de terror real, eles descobriram que eles estavam em todos os lugares, no teto, no chão e nos banheiros. A família ficou aterrorizada, já que eles sabiam que era apenas uma questão de tempo até que a situação piorasse. Eles rapidamente ligaram para um exterminador que identificou os carrapatos como sendo do tipo marrom de cachorros, conhecidos justamente por suas infestações. Quando o exterminador começou, ele já soube de início que era uma das piores infestações de carrapatos que ele já viu. Mesmo assim, a casa foi fumegada e a família retornou. Porém, quando retornaram, viram que a casa estava pior do que quando saíram. Não só havia carrapatos mortos por todo canto, mas também a sala estava cheia de carrapatos vivos. Querendo não reviver o pesadelo, a família se mudou. 1. Apocalipse de baratas. Exterminadores profissionais estão preparados para o que ninguém espera quando se trata de infestação de insetos, mas às vezes até os exterminadores mais bem preparados ficam surpresos com a infestação que encontram. A infestação nessa casa não é apenas inigualável, mas também foi filmada para que as pessoas vejam quão feia uma infestação de baratas pode ser. Quando os exterminadores foram chamados para essa casa, levaram câmera para filmar, porém não sabiam na época que acabariam capturando uma das piores infestações de baratas já filmadas. A casa estava muito suja, o que torna as condições perfeitas para baratas, mas quando a câmera chega na cozinha, a extensão da infestação se torna clara. Havia baratas na pia, na louça suja, nos cantos das portas e saindo das rachaduras das paredes. Nesse momento, os exterminadores sabiam que essa era uma infestação bem épica, mas piora. Isso porque quando eles começam a exterminar é que a infestação mostra o quão horrível ela é. As baratas saem das paredes e centenas de baratas mortas aparecem no chão. Havia milhares de baratas morando na casa infestada. A filmagem é tão aterrorizante que recebeu o primeiro lugar do nosso top de infestações. Certamente você vai querer tomar muito mais cuidado com a limpeza da sua casa depois de conhecer esses casos, não é mesmo? Bom, caso tenha gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal caso ainda não for inscrito. Também não esqueça de escrever na aba de comentários o que achou disso tudo e se conhece outros casos parecidos. Até a próxima!